Olá, pessoal. Eu sou a Camila Ábido, no canal Tribuna Diária, e hoje eu estou com 3 nomes de peso: o doutor Silvio Munhoz, o doutor Márcio Schiller e o doutor e promotor de justiça Diego Pesce. O doutor Munhoz é diretor do MP Pró Sociedade e o doutor Márcio Schiller é presidente do MP Pró Sociedade. Hoje nós vamos apresentar para vocês o livro recém-lançado do doutor Pesce, que é o livro Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural. O doutor Pesce também é autor do Bandidolatria, um livro que fez um enorme sucesso nas livrarias pelo país. Doutor Munhoz, passo a palavra para o senhor. Bom, gostaria primeiro de agradecer, Camila, e dar os parabéns, as boas-vindas, né, nessa parceria que estamos fazendo aí, Tribuna tua com a Tribuna Diária, né, para tocar adiante a TV Diária. E o MPPS, que tem também colaborado bastante, sempre com a Tribuna Diária, está estreando hoje, né, esse programa que nós pretendemos fazer seguidamente, com uma continuidade, que é a sociedade, o MP para a sociedade, discutindo a sociedade, né? Sociedade em discussão, onde traremos pessoas importantes e trataremos de temas atuais dentro deste quadro. Hoje, para a estreia do quadro aqui, nós convidamos o doutor Diego Pesce, meu colega, promotor em Erechim, no Rio Grande do Sul, aí, que escreveu uma obra de todos conhecido, que trabalha no meio criminal, Bandidolatria e Democídio, que veio a despertar, né, novamente a nossa luta contra o laxismo, contra todas essas barbaridades que se vê na jurisprudência e no direito penal brasileiro, na própria legislação brasileira. E hoje, né, o PES está lançando um novo livro, Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural, e por isso, então, nós convidamos ele para fazer a estreia do nosso programa, exatamente para falar desse livro novo, que, né, deve ser uma nova vertente que a gente tenha armas para lutar, né, e tentar manter alguma decência ainda no meio do nosso cenário jurídico penal brasileiro. Eu passo, então, a palavra ao Schiller primeiro, para que o Schiller comece. Primeiro ao PS, para que o PS faça a sua apresentação inicial, e depois aí o Schiller vai começar a questionar o PS. Doutor PS, a palavra é sua. Muito boa noite, é um prazer imenso para mim estar aqui. Boa noite a Camila, ao meu mestre Silvio Munhoz, né, professor aí desde muito tempo, mestre do Tribunal do Júri. Uma honra nos reencontrarmos aqui. E também uma satisfação imensa estar com o Márcio aqui, um grande autor que nós temos no direito brasileiro hoje, e um grande debatedor. Então, fico muito honrado com esse convite do Ministério Público Pró Sociedade e a oportunidade de trocar algumas ideias com vocês aqui, né? Vocês correm aquele risco que o Mário Quintana dizia, né? Convidaram o Mário Quintana para trocar uma ideia, ele disse: olha, eu corro o risco de sair perdendo. Então, vocês correm esse risco hoje, mas fico muito honrado com o convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Schiller. Bom, o prazer é nosso, Diego, tê-lo aqui. É uma honra nós podemos estrear essa série de debates com uma pessoa tão ilustre, hoje um homem de peso, nessa resistência pelo direito. Nós tentamos resgatar aquele direito que nós de um tempo para cá perdemos. Então, nós não poderíamos começar da melhor forma do que entrevistando o doutor Pesce. E eu começaria primeiro pedindo que você nos dissesse, fale do seu livro, do que ele trata. É uma sequência do garantismo do primeiro livro? Nós tivemos uma nova abordagem? O primeiro livro, o Bandidolatria e Democídio, foi feito em coautoria, né, com o meu colega Leonardo Jardim de Souza, e ele tratava dividido em duas partes. Minha parte era uma espécie de introdução, e depois o Jardim tratava com maestria ali questões atinentes ao garantismo. Esse livro agora,
ele é uma coletânea de alguns artigos, de vários artigos, alguns mais extensos, outros ensaios menores, que 2 deles já constavam na 3ª edição do Bandidolatria, e outros eu fui escrevendo durante meu período de estudos em Portugal, e posteriormente aqui no Brasil havia um desses artigos, que é realmente inédito. Ele havia sido escrito para uma publicação, e vai sair ainda, uma publicação do Alexandre Costa sobre globalismo. Então, é uma coletânea com uma série de artigos que envolvem uma temática variada, Márcio. Vai desde, obviamente, a questão da segurança pública, né, de segurança pública, criminologia, a questões como engenharia social, como o aborto, não é? E assim por diante. São, salvo engano, 10 artigos. Eu não recebi o meu livro ainda dos Correios, mas está dividido em 10 partes, em 10 artigos, e o fio condutor, digamos assim, da obra, claro que ela tem que ter uma coerência, uma estrutura interna. O fio condutor da obra é justamente aquela ideia de ordem do ser, né, do Eric Feiglin, de uma maneira bastante simples e resumida, né? Feiglin dizia o seguinte: o homem nasce numa sociedade que o antecede, e essa sociedade existe num mundo que a antecede. E esse mundo tem uma causa, né? Provavelmente seja Deus. E disso tudo se infere uma ordem, se infere uma certa hierarquia. Então, o que dizia o Feiglin? Desde que o mundo é mundo, o homem busca um sentido, ele busca compreender uma ordem. Só que nossa existência é muito curta, nós não conhecemos o fim da história. Mas nós podemos, mediante um processo de contemplação, de análise, ter acesso a um pouco da realidade dessa estrutura de ordem, né? Você pega, por exemplo, Julián Maria diz com muita propriedade: o homem é um animal que, em comparação com os demais animais da natureza, ele depende biologicamente dos pais por muitíssimo mais tempo, não é? E mais do que isso, uma vez atingida a idade adulta, ele depende da cultura estabelecida por aqueles que o antecederam, né? Então, quando o Edmund Burke fala da razão condensada das eras, né? toda aquela herança cultural que nós temos, que o Mário Ferreira dos Santos fala, inclusive, a civilização herdeira de si mesma. É a isso que eles estão se referindo. É esse tipo esse ciclo cultural, essas condições todas que nós herdamos, que nós ganhamos de presente dos nossos ancestrais e que formam o ciclo cultural no qual nós vivemos. O que acontece? E aí entra propriamente na análise do livro, das implicações, né, da modernidade. Quanto mais o homem se afasta desses princípios, desses valores que ele herdou, daquilo que ele tem como estabelecido, como conhecido, aquilo que ele preza, ou que deveria prezar, nós entramos num processo de corrupção do ciclo cultural, e isso acontece eventualmente, todas as sociedades têm ascensão e o declínio, e isso é sentido, né? Se sente um declínio civilizacional. E o que nós procuramos mostrar no livro é justamente que, a partir da existência do relativismo, né, e aí na seara penal ele é expresso muito claramente pelo laxismo penal, pela frouxidão moral, pela descrença na necessidade de uma punição de um fato criminoso. Quando se entra nesse processo de corrupção do ciclo cultural, nós temos períodos de colapso civilizacional com consequências terríveis, né, para a sociedade. Então, nós procuramos analisar, à luz disso tudo, à luz dessas teorias todas, desses grandes autores, alguns fatos que se operam no Brasil, que acontecem no Brasil, que nós constatamos aí no dia a dia, podemos até esmiuçar melhor depois, e algumas questões também de âmbito mundial, né? Você pega questões como a luta pela legalização do aborto, é um claro indício, né, de que há uma elite de, como diria o Thomas Sowell, intelectuais ungidos. Nós falamos disso, inclusive, no Congresso do MP para a Sociedade em Santa Catarina, uma elite de intelectuais ungidos que
tem poder, né? Quer ter poder de vida ou morte sobre o restante da população, é aquilo que o Wegelin dizia, a tal revolta egofânica. O homem se coloca a si mesmo como causa, como criador no lugar de Deus, ele se coloca quase como um Deus, e abolindo, esquecendo toda aquela herança cultural, tudo aquilo que ele aprendeu até então, todos aqueles valores religiosos, valores éticos, todos aqueles princípios, vou pegar na área do direito, né? Princípios estabelecidos, como não há crime sem lei anterior que o defina, né? Ou que quem é vítima, a princípio, não é recomendável que investigue, muito menos que julgue o caso. O homem pega todos os princípios, coloca na lata do lixo e vai escolher, né, ao seu bel prazer como as coisas devem ser, né? Então, uma apertada síntese, assim, uma noção geral, o fio condutor do livro é justamente essa noção daquilo que seja direito, aquilo que seja justo, e aquilo que pode implicar, a partir do afastamento dessa noção de justiça consagrada, implica uma corrupção do ciclo cultural. E me parece assim, o que nós estamos vivendo hoje, né? Me parece que principalmente a atuação mais recente do nosso Tribunal Maior, nosso tribunal que deveria ser constitucional, né? Mas acaba fazendo muitas outras coisas, me parece que se enquadra perfeitamente nessa tua análise aí de rompimento do ciclo cultural. Qual é a importância que tu acha que tem, ou, né, qual é a relação que tem atual desempenho da nossa Corte Maior, exatamente nesse aspecto. Até linkei isso aí porque tu falou, né, no princípio do Lula Pena, assim, sem prévia comunicação legal, sem previsão legal do crime, sem previsão legal da pena, e isso nós já vimos, inclusive, foi quebrado, né? Então, gostaria que tu, dentro da temática do livro aí, fizesse uma análise sobre isso. Inclusive, Silvio, no livro eu dou um outro exemplo que na época ainda era uma cogitação, né? E hoje se tornou uma realidade, que são as proibições de ação da polícia, né? A ação da polícia nas favelas. Temos aí notícias de terroristas vindo do exterior para dar treinamento de guerrilha para esses narco-guerrilheiros que nós temos dentro do Brasil, e aí você pega a polícia brasileira impedida por ordem judicial de atuar numa parcela do solo pátrio, né? E, em nome do quê? Porque existem lá narcoterroristas que estão armados. Então, para evitar o conflito, você retira a polícia e mantém essas pessoas lá. Então, é muito boa a tua pergunta no seguinte sentido. Nós temos, o Mário Ferreira dos Santos fala muito bem sobre isso, vetores de conservação, né, digamos, do ciclo cultural, e vetores de deterioração. E aí, quando você começa, por exemplo, a polícia, obviamente, é um pressuposto básico da existência de uma sociedade civilizada. Aí você pega a polícia e o próprio poder judiciário do país, né, coloca a polícia numa condição de não trabalhar, proíbe a polícia de trabalhar e mantém lá intocáveis, né, criminosos muito perigosos. Isso é evidente que é um processo de corrupção do ciclo cultural. E uma outra coisa interessante, não há vácuo de ordem. Se você não tem uma ordem virtuosa no local, algum outro tipo de ordem vai existir. E qual é a ordem que existe nos traficantes? Eu não estou falando nem só do Rio de Janeiro, você pega aí as vilas em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, esses dias mesmo fiz um plantão, né, de facção criminosa menor. A ordem são basicamente duas penas, né? Pena de morte e pena de morte. E é uma pena que não tem muita dificuldade de ser aplicada, né? Então, isso é uma questão muito grave. E isso, como é que surge uma decisão dessas, no meu entendimento? Como é que nós chegamos a esse ponto? É um processo de deterioração, de perda de noções básicas do direito, de noções mínimas, como... Né, tem um livro que o Sheila é um dos autores agora, a questão do inquérito do fim do mundo, é a subversão completa de tudo aquilo que nós aprendemos a vida inteira, né? E aí eu acho muito interessante que esse livro parta de pessoas tidas como punitivistas, né? Porque nós vemos doutrinadores aí, né, mesmo alguns mais folclóricos,
que rasgavam as vestes em nome do garantismo penal, e num caso agora de violação... Agora tá todo mundo quietinho, né? Todo mundo pianinho, né? Eu vejo gente falando até em legalidade extraordinária. Vocês vejam como se gastou um rio de tinta falando em direito fundamental, em garantismo penal. Eu ainda tinha algum respeito por essas pessoas, divergindo do pensamento delas, quando eu via alguma sinceridade naquilo que elas diziam. Mas não havia sinceridade alguma, né? Hoje nós temos muito claro que não se trata de garantismo, não se trata da ideia de preservar direitos fundamentais, direitos individuais, nada disso. Porque quando você viola, né, por exemplo, quando você cria um crime mediante jurisprudência e as pessoas silenciam, é porque, de fato, elas nunca acreditaram naquilo que elas diziam defender, né? E quando você aplicação analógica, né? Exatamente. Por analogia. Você, digamos, sem entrar nem no mérito da questão, né? Mas digamos que o sujeito é vítima de um familiar, vítima de um homicídio. Como é que você vai investigar você mesmo e, posteriormente, você julgar, mesmo um órgão colegiado, né, admitindo aquilo aí? Isso é completamente alheio, completamente estranho, completamente dissonante de tudo aquilo que se aprende a vida inteira no direito, né? E ninguém fala nada, né? Ou quem fala são justamente pessoas que realmente prezam o direito penal, né? Que realmente acreditam e têm convicção em relação àquilo que é certo e o que é errado. Aproveitar essa colocação, que num dado momento você começou falando sobre esse direito minimalista, né? Um direito que tende a diminuir a pena, um direito penal mínimo, laxista, né? Mas, ao mesmo tempo, nós acabamos de falar do inquérito no fim do mundo. A pergunta que eu faço é o seguinte: não lhe parece que, no cenário nacional, nós estamos criando dois direitos penais? Um direito penal para minorias, que é esse frouxo, de poucas penas, que ninguém vai preso, mas, ao mesmo tempo, há um outro direito penal rigoroso, que não precisa nem respeitar as formalidades da acusação, o princípio da independência do juiz, esses princípios que foram violados no inquérito do fim do mundo. Então, a ideia é que parece que existem dois direitos penais, um para as minorias e um direito penal para, vamos dizer assim, a elite dominante. Tem que ser severo com a corrupção, severo com os crimes praticados, vamos dizer aqui, pela elite branca. E um direito penal frouxo, laço, para as minorias. Como que isso vai se encaixar nesse cenário? Como que é possível coisas tão díspares? Uma parece que o direito penal vai sumir, na outra parece que ele vai voltar draconiano. Como que você enxerga essa situação? Sheila, eu vou dividir a tua questão em duas partes, né? Segundo me parece mais razoável, de acordo com o que eu vejo. Primeiro, essa questão do direito penal para a elite e o direito penal para o povão. O Silvio há de lembrar bem, logo estudante de direito indo na escola do MP, o que mais se dizia era uma frase, salvo engano, atribuída a um camponês da América Central, que a lei é como a serpente, ela só pica os descalços. Vocês recordam disso? Sempre que se tinha um caso, né, condenar alguém, muitos professores, todo mundo dizia, olha, né, porque na época o que acontecia? Realmente os casos grandes de corrupção não se tinha consequência alguma, né? Sempre o famoso caso da pizza lá, sempre se acabava em pizza, não se conseguia. Jeitinho brasileiro. Num escalão mais alto, né? Bons advogados, operações às vezes que deixavam alguma brecha para anulação, então se tinha essa ideia. Mas quem dizia isso, na verdade, não queria a punição do escalão de cima. Queria a impunidade do escalão de baixo também, né? Aí, minha avaliação, vem a Lava Jato, consegue coisas que até então eram inimagináveis, né? Realmente a Lava Jato acertou em cheio o andar de cima do estamento brasileiro. E aí aqueles que a vida toda se queixavam que a lei era como a serpente, né, que só picava os descalços,
passam a dizer que houve uma criminalização da política, passam a dizer que aquilo ali é um lavajatismo, né? Que deu até um sujeito aí que falou em lavajatolatria, né? Meu Deus do céu, quer criar um neologismo, tem que ter a genialidade do Volney Correia, né? Bandidolatria é um neologismo com fundamento, lavajatolatria. Mas agora virou lavajatismo. Então, não me parece que haja essa, com relação à divisão, uma divisão entre a elite e o povão, porque na hora em que o direito penal se verticaliza e ele acerta a elite, também há uma reação muito forte buscando a impunidade. Agora, a segunda parte, né, com relação à questão do discurso de ódio, a essa espécie de revolução identitária que tem, essa falta, digamos assim, cultural. Nesse caso, eu creio que há claramente uma agenda. E dentro dessa agenda, não importa se o sujeito é do escalão de cima ou do escalão de baixo. Se ele apresentar um discurso dissidente, a agenda é pela criminalização desse discurso. Isso não é nenhuma novidade. Isso aí, se nós pegarmos o livro do David Horowitz, ele já fala muito bem sobre isso. Ele fala sobre a atuação do George Soros na questão das eleições americanas, né? E sendo livro do Editor Armado, eu tive a honra de fazer a orelha desse livro, dando retaguarda, né, a Barack Obama. Ele mostra de maneira muito clara, como primeiro lugar, o Partido Democrata foi tomado de assalto, foi excluída a dissidência de dentro do partido, e logo em seguida se passou a quê? A pautar o discurso público, a tentativa de pautar os debates públicos e criminalização da dissidência. Então, isso, para mim, é um uso muito claro do direito penal para dizer o que pode ser debatido ou não, e inclusive com uma censura a priori. Você Sim. Veja a gravidade disso, que você chega e fala, não, Silvio, você é um sujeito que tem opiniões que não concordam, então antes de você dar opinião, você já está censurado. Já está censurado. Censura prévia. Censura prévia, você corta o canal do sujeito, não, você é muito perigoso. Isso é gravíssimo. Pior, então, eles confundem a simples opinião, eles misturam simples opinião com, às vezes, o resultado de um estudo que você fez. Eles confundem a epistêmia com a doxa. Se você emite uma exatamente. Você extraiu de um trabalho, de pesquisa, exaustivo, com metodologia, e aí você publica, opina a partir daquilo, é opinião como se fosse uma opinião emitida num boteco. Exatamente. Ou mais grave até, né? O que leva a livro, daqui a pouco, tá? Ou classificam como fake news. Fake news é como as pessoas que é do professor Mogenot, é uma luva de maquinista, né? Cabe tudo ali dentro. Você coloca tudo ali dentro, coloca o que você quiser. Então, isso é muito grave. E não existe fake news, né? Como? Não existe um tipo penal fake news? Não há, eu não conheço. Posso estar desatualizado, mas não. No meu Código Penal não encontrei até hoje. Né? Até porque, mas na realidade, tinha que ter muita gente presa. Mas na realidade, né, Pesce, nós temos hoje o Código Penal do STF, né? Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Você não tem mais segurança jurídica para nada. Então, eu acho isso muito perigoso. Né? Eu não sei até que ponto se pode conviver com isso aí, ou talvez seja um momento de repensar, né? De colocar algum limite legal, o próprio STF repensar essas posturas, porque se fala tanto em democracia, em ideais democráticos, e de repente você pega, né, artigos que são fundamentais da Constituição e simplesmente se desconsidera. E na realidade, eu acho que dentro até desse rompimento do ciclo cultural que tu fala, é o que a gente percebe ali no STF, já que nós estávamos falando, mas não aí no inquérito do fim do mundo, mas no outro dos atos antidemocráticos, há uma clara inversão, né, do que seja ato democrático e antidemocrático. Exato, e vejam, né, existem algumas coisas no direito penal, uma delas a tipicidade, que são justamente para uma garantia do cidadão para casos assim, né? Não entrou, se o tipo é demasiado genérico, ele é tido como inconstitucional em vários casos. Ou se você não consegue encaixar uma conduta no tipo penal,
você adotar medidas drásticas, como busca e apreensão, né, condução, prisão temporária, é uma coisa muito complicada. O que aconteceu, inclusive, né, com a própria Camila, né, nossa âncora, né, quer dizer, tomaram todas as coisas dela, terminou com o jornal dela, né, terminou com o jornal dela, porque tá até hoje aprendido o material lá, ela não tinha como trabalhar. Ela entrou ali, eu acho que ela quer dizer alguma coisa. Não entrei para concordar com o senhor, está tudo apreendido e eu não tenho acesso ao material, eu não sei nem aonde recorrer para ter meu material de volta. Isso é uma barbaridade, né? Como é que se concebe isso por um fato que não é crime? O PS, nós estamos falando aqui do Supremo e dessa insegurança jurídica. Na minha percepção, nós, depois da Constituição e principalmente depois que houve uma renovação do Supremo Tribunal Federal, nós deixamos de praticar direito. O que nós praticamos hoje é uma outra coisa. Nós praticamos um tipo de sociologismo jurídico, nós praticamos algo que não é o direito mais. E é fácil ver que um dos princípios basilares do direito penal foi desprezado, assim, sem muito argumento, sem muito... invocando princípios mirabolantes e mudando todo o contexto de uma tradição romano-germânica. Esse direito germano-românico, ele está na base da civilização ocidental, ele é um dos pilares de sustentação da nossa cultura. A moral judaico-cristã, a filosofia greco-romana, e o direito romano é uma síntese disso. Ele traz tanto a filosofia, como ele traz a moral judaico-cristã. Essa luta pelo direito é uma estratégia de uma luta cultural? Sheila, eu acho que essa questão coloca muito bem, e isso foi muito bem abordado num livro chamado Direito e Revolução, é um clássico do Harold J. Berman. E ele fala justamente sobre isso, como o direito, né, como a história a tradição jurídica ocidental ao longo dos séculos, esse direito romano, mais Israel e o direito canônico, como isso formou uma amálgama e como isso sobreviveu a vários movimentos revolucionários, absorvendo aquele ímpeto revolucionário e assimilando aquelas ideias e, posteriormente, adequando tudo aquilo e seguindo as tradições, né, do direito romano, tradições de Israel, todas as pilares da nossa civilização. E o professor Berman, ele diz mais adiante que a partir da Primeira Guerra Mundial, isso entrou em crise de uma maneira meio que insolúvel, porque ali aconteceu a perda da fé do Ocidente na sua capacidade de viver como uma civilização. E aí acontece uma subversão. Né? Aí as ideias, os ideais, a ideologia revolucionária, né? A ideologia, a doença da alma, como foi que ele diz, a ideologia subjuga o direito, e você coloca o direito a serviço do Estado. Então, o direito, a arrancada dele, toda a sua historicidade, né? Tira aquela raiz histórica dele, tira a transcendência, sobra o quê? Sobra o que o Mário chamava de abstratismo vicioso, né? José Pedro Galvão de Souza também criticava essa questão de se ignorar a historicidade. E com base nisso aí, com base nessa nova visão, nessa crise da tradição jurídica ocidental, pode acontecer qualquer coisa. Você tira os balizadores, você pega toda essa herança civilizacional do direito, depurada ao longo de séculos, né, e sempre se adequando, sempre reagindo a vários ímpetos revolucionários e tirando deles aquilo que era uma reivindicação justa da sociedade, se adequando.
você pega isso e a partir de determinado momento não consegue mais fazer essa absorção e simplesmente o direito se torna um instrumento, né, na mão de alguém que vai usá-lo da maneira como lhe aprouver. E você está sujeito a tudo. Se você tiver muita sorte, você vai ter alguém que vai usar com parcimônia, que vai atender, vai respeitar aqueles cânones estabelecidos. Se você não tiver sorte, você tem aquilo que mesmo o Mário chamava a corrupção do ciclo cultural, né? O professor Ricardo Dipp, eu até tinha aqui, ó, essa obra aqui é monumental. Segurança Jurídica e Crise do Mundo Pós-Moderno. O professor Ricardo Dipp fala muito bem disso num trecho, que agora eu não vou achar aqui, mas ele fala sobre o direito ao não direito, né? Você tem um direito desarraigado da sua fonte natural, desarraigado das tradições, dos institutos, dos postulados que se depuraram ao longo do tempo. Ele é um direito ou não direito. Ele até faz uma citação que você do Bauman, você tem um grupamento de ladrões ou algo assim, né? Eu não estou referindo a um caso específico, estou falando na questão da subversão do direito. Então, me parece que tudo que acontece hoje é um pouco reflexo disso aí. É a perda do direito, perda do seu senso histórico, a perda daquelas noções que eram mediadoras, né, da ação humana. Não pode, o direito não pode ser um produto 100% do abstratismo humano. Ele tem que estar calcado de alguma maneira na realidade. Me diga uma coisa, meu caro doutor Pesce, e dentro desse novo livro aí, quais são as perspectivas? Tem alguma ideia de como nós sairmos dessa armadilha que nós estamos? Olha, é muito difícil, né? Eu tenho há muito tempo comigo já uma ideia de que nós não vamos ver a saída. Nós não vamos viver para ver tudo. Mas o próprio Mário falava, isso são ciclos, né? Então, assim como você tem período, nada na história humana é eterno. Então, nós temos ciclos estamos no período de baixa, e mais adiante isso vai se depurando e surge, né, com os estudos e como ao longo da história foi, né, com o tomismo, com aqueles que preservaram as tradições, surge um outro ciclo que é virtuoso e no qual o direito floresce de uma maneira que vai trazer bem, vai fazer bem para a sociedade. Eu acho que o papel de todos os estudiosos que não são engajados a nenhum interesse espúrio, né, nenhum interesse que não seja o bem da sociedade, é justamente manter acesa essa discussão, mostrar para as pessoas, na medida do possível, que existe um outro lado, e mesmo enfrentando, né, eventualmente, tentativas de rotulagem, né, que se coloca, meu Deus do céu, você falar que num país com 60 mil homicídios por ano, que não denuncia nem 10%, você falar que esse país pune pouco, e as pessoas ficarem chocadas, isso denota um grau de ideologização que é realmente absurdo, né? Então, o Brasil não chegou onde chegou à toa, foi um longo processo. Nós analisando hoje, né, nós vemos... bom, veja os juristas que o Brasil já teve, né? Você pega da década de 50 para cá, nós tivemos juristas e parlamentares, mesmo no meio político, que eram uma nata, né? Se você pegar na época do Império, então, os parlamentares que o Brasil possuía na época do Império era uma coisa extraordinária, um nível cultural dele, nível dos debates. Eu li há um tempo atrás, em questão do professor Olavo, uma reportagem, uma crônica do Machado de Assis, chamada O Velho Senado. E ali ele mostra o que eram os debates no Senado brasileiro, né, na época em que ele fazia a cobertura jornalística. É uma coisa extraordinária, parece o parlamento britânico, né? Então, de alguma maneira, se caiu a isso. Quando nós chegamos numa situação como nós estamos, isso já é um sintoma, né? O Brasil hoje ele ele não será castigado, ele já é o castigo
né? Já é o castigo. O Nicolás Gomes Dávila. Então, nós temos que trabalhar para tentar melhorar naquilo que for possível com base na nossa experiência, né? Eu procuro sempre escrever bastante em relação aos fatos que a gente estuda e vivencia e tem contato, né? Especificamente segurança pública, que eu entendo que é uma área que o Brasil está muito perdido. Pegou um caminho muito errado e estava indo para uma situação quase que intolerável, né? Estava indo para 70 mil homicídios por ano. Agora, recentemente, melhorou um verdadeiro democídio, como dissesse no primeiro livro. Né? Exatamente, como teve um sujeito na praça aí que não conhecia a palavra. Demonicídio. Demonicídio, né? Tu vê como... Tem, né, Silvio, sabe? Tem gente que escreve livro sobre Júlio e não fez 5 na vida, tem de tudo. Mas a gente segue adiante. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então, eu acho que a questão da segurança que tu fala, realmente, ela é uma coisa assim que no Brasil chegou a contornos assim, fantásticos, né? Que a gente chega a um ponto que parecia que não tinha mais saída, porque, como tu diz, de um lado nós temos 60 mil mortes por ano, 500 mil de pessoas mortas aí em 10 anos, e na realidade o que a gente vê repercutir na imprensa, o que a gente vê as pessoas que deveriam ser responsáveis, chamados especialistas em segurança pública, dizer que no Brasil se prende muito e se prende mal, né, e que há um encarceramento em massa, e o público acredita nisso. 60 mil mortos, no ano 60 mil mortos e quase 70 mil desaparecidos. Desaparecidos. Né? Coloca-se mais 50 mil estupros por ano. Coloca só nas capitais 3 assaltos por minuto, meu Deus do céu, né? Só nas capitais. A gente acostuma com tudo, sabe? Eu vou confessar para vocês, sabe onde eu fui sentir assim realmente o que é viver no Brasil? Foi quando eu passei um ano estudando em Portugal. Você chega em casa, a segurança lá, caminhando de madrugada em casa, não tem nem, sabe, no menor receio de andar na rua à noite. Sabe, isso deveria ser o normal para nós também. Mas infelizmente no Brasil tu não faz. Não faz, você veja as casas com cerca elétrica, né? Parece eu digo, inclusive nos artigos, parece uma maquete penitenciária, porque é cerca elétrica, o arame farpado, e nas capitais tem gaiolas para entrar em casa, você entra com o carro na gaiola e fecha o portão de fora, você está na gaiola. Isso aí não é normal. Né? Segurança pago na rua, né? Segurança pago na rua. Não é assim no mundo inteiro. Por que nós temos que viver assim? Então, você vê uma pequena mudança que aconteceu aí, eu não quero fazer merchan, mas já que nós estamos falando do livro, num dos artigos eu enumero algumas pequenas mudanças que foram feitas no Brasil com operações de garantia, lei e ordem, a transferência dos líderes do PCC, de penitenciário. Para os presídios federais. Né? Alguns ataques que o MP fez em relação a essa estrutura do crime organizado, isso obviamente repercute muito bem, tem um efeito positivo, né? E aí claro, sempre aí aparecem os especialistas para desmentir, para dizer que aquilo ali realmente não teve influência nenhuma e que a queda da criminalidade foi por fatores desconhecidos. Como diz o Marcelo, quando você faz exatamente o contrário daquilo que eles disseram e dá certo. Daquilo que eles pregam, né? Exatamente. Então, essa reversão de uma tendência... Mas interessante, né, Peça, tu ver assim, como a coisa pode funcionar, né? Porque foi só uma ameaça de uma pressão maior, quer dizer, que não claro chegou a fazer e o troço caiu, né? Claro que sim, caiu, exatamente. Olha, deu um grito ali, nós vamos começar a aprender, e o troço... Exato. Os estados que estavam numa situação mais calamitosa, houve intervenção federal, né, no Rio de Janeiro, e não foi assim, não foi nada extraordinário, foi apenas um pequeno choque de ordem, né? E então claro que há muita coisa para fazer, eu acho que há uma necessidade muito grande se investir no sistema penitenciário, porque aqueles mesmos que denunciam o sistema penitenciário como sucateado, e de fato está. Não deixam construir. São os primeiros a se insurgir quando se fala em reformar. Então, tem muito para ser feito. E são os que sustentam também, né? É só tu pegar aquela agenda do desencarceramento, são os primeiros a sustentar desarmamento da polícia, desmilitarização da polícia, e a criminalização da polícia, né? O que busca ali
Ali é um caso daquilo que nós falamos há pouco, Sheila, que o direito penal é utilizado conforme a cara do freguês, né? Para o policial, o direito penal máximo, isso é uma coisa que está nessa agenda, assim, de qualquer maneira. E veja, jamais defendi brutalidade policial, violência policial injustificada, nada desse tipo. Agora, você fazer análise dizendo que a polícia no Brasil é a que mais mata, sem considerar que ela é a polícia que mais morre no mundo, é uma coisa desonesta, né? Temos os estudos do coronel Fábio Cajueiro, ele mostra muito claramente. Polícia carioca. Tem uma entrevista dele hoje para o canal Tribuna Diária, foi a estreia do canal. Que beleza. Uma entrevista do Cajueiro maravilhosa, ele analisa aqueles dados todos de uma forma assim, perfeita, de tanto os mortos como os feridos nos últimos 20 anos da polícia. Isso, ele fala na região metropolitana do Rio, é uma coisa que não tem comparação com qualquer guerra, né? Então, como é que você vai ignorar esse dado aí? Eu apresentei, eu estudei em Portugal no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, né? Estudei e estudo ainda, estou concluindo agora o meu mestrado. E numa das apresentações que eu fiz lá, eu mostrei esses dados, né, da Polícia Brasileira. E foi um impacto. O pessoal não acredita. Não, silêncio na aula, todo mundo chocadíssimo, né? Mesmo o professor Dr. Luiz Elias, um grande policial, um sujeito muito estudioso, sabe tudo de ciência policial, o professor Luiz Elias, ele com toda a experiência que tem, ficou impressionadíssimo, porque é uma coisa que foge do normal, né? Uma coisa absurda. E esses policiais que sofrem tudo isso, né? Imagina psicologicamente o que é você sair todo dia para trabalhar com um risco altíssimo de ser morto, né? Em lugar de ter reconhecimento das pessoas, da inteligência, né? O povão até, eu creio que reconheça, mas as autoridades, não, eles são massacrados. Demonizados. Demonização, né? Então, isso eu sempre fiz questão de colocar e de enfatizar. Pesce, nós falamos do Brasil, falamos desse movimento, essa influência sobre o direito, essa mudança da cultura. Isso não acontece só no Brasil, nós somos importadores de movimentos. É claro que parece que no Brasil as coisas acontecem mais rapidamente, o Brasil é uma espécie de laboratório, onde as coisas que vão mais lentamente em outros lugares aqui ocorrem mais rapidamente. Eu queria ouvir sua opinião a respeito de um aspecto. Evidentemente que essas mudanças elas provêm de algum centro, elas provêm de algum... elas vêm de algum lugar, elas têm um causador, elas têm causa. Quando analisamos normalmente nós costumamos atribuir isso aos estados, isso vem dos Estados Unidos, isso vem da França, ou genericamente da Europa. Mas aí é uma colocação que o professor Olavo de Carvalho fez. A partir da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, os estados eram realmente os protagonistas. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, paulatinamente, os estados passaram a ser manipulados por um poder global, por elites, por outros centros de poder que passaram a usar, ou seja, há centros de poder mais fortes do que o próprio Estado, que manipulam e usam o Estado para os seus objetivos. O que você acha dessa ideia e de onde proviria, então, todas essas mudanças, essas influências que chegaram e tomaram conta do Supremo, que tomam conta da cultura, da universidade? Do seu ponto de vista, qual é o centro irradiador dessas mudanças mundiais? Não saberia dizer exatamente o Supremo, mas, de modo geral, no mundo, segundo até onde eu estudei isso, até onde eu consigo ver, nós temos as grandes fundações, nós temos metacapitalistas, e se investe muito numa coisa que pouca gente se interessa, né, que é cultura.
E esse pessoal realmente, há muito tempo, desde a década de 40, né? Isso está documentado, eu até recomendo quem quiser ter uma noção muito boa disso no site do padre Paulo Ricardo de Azevedo, ele tem uma análise excelente sobre essas questões. E se tem essa agenda com determinadas metas, né? Então, vamos colocar, o aborto é uma meta. Agora nós temos, por exemplo, os Estados Unidos está numa guerra civil com o Black Lives Matter, né? Estamos Antifa e tal. Não existe um movimento de massa espontâneo num país inteiro desse tamanho. As pessoas não resolvem protestar contra alguma coisa, simplesmente saem de casa, né? Um movimento, deixar claro, Black Lives Matter, eles têm um canto de guerra que é o seguinte: o que nós queremos? Policiais mortos. É muito claro isso aí. Então, esses movimentos todos são, além do subsídio financeiro, que é muito, muito fácil, não é? Eles estão lastreados em muito estudo, em várias pessoas que são recrutadas, que são estudiosas da matéria, que sabem exatamente como se deve fazer e o que se deve fazer para implantar determinadas agendas, né? Processos de desestabilização, né? Com relação à polícia, para mim, é o mais evidente de todos, talvez junto com o aborto, né? Você pega, por exemplo, a polícia, se parte de um fato, a polícia tem milhões de interações absolutamente profissionais e adequadas em toda a América. Você parte de um caso, né, de abuso, de mau procedimento policial, que deveria ser punido, e incendeia um país, causando, inclusive, mais mortes, inclusive mortes e depredação de patrimônio de pessoas da comunidade afro-americana, que o movimento alega defender. Então, é óbvio que isso é um processo de subversão deflagrado, com algum objetivo que eu não sei, aquela crença no negativo, de que do caos vai surgir alguma coisa boa, ou talvez algo pior, coincidente, inclusive, com as eleições. Você pega a agenda abortista, por exemplo. Há quanto tempo Chesterton já denunciava essa agenda abortista, né? E cada vez mais isso vai sendo implementado no mundo com subterfúgios, né? Com direitos reprodutivos, com sempre alguma coisa que tangencia a questão central, que é o quê? O assassinato do bebê. E a partir de... Quando era bonito falar de totalmente ligado à eugenia, exatamente. Eu falo só foi mudando o no vocabulário. primeiro livro, exato, no primeiro Vão livro. mudando os nomes. Sim, politicamente. No Bandidolatria. Saúde reprodutiva no final, mas era saúde controle. Reprodutiva. Era eugenia mesmo. No primeiro. Era um assunto bonito de se falar. No primeiro livro, no Bandidolatria, inclusive, eu tenho um dos capítulos que fala, né, os herdeiros de Margaret Sanger, porque o aborto, tal como foi implementado nos Estados Unidos, foi por uma questão eugênica e racial, né? Por que foi implementado nas comunidades negras? Porque se recrutavam pastores negros para convencer as pessoas a abortar. Claro, eliminar a população negra, tanto quanto fosse possível nos Estados Unidos. Não à toa, essa senhora palestrou para famigerada e execrável Ku Klux Klan, né, em Nova Jersey. Então, e aí, de repente, essas ideias são vendidas e defendidas como se fosse um suprassumo do iluminismo, né, da defesa iluminista, pelo amor de Deus. Sabe? Isso é uma coisa hedionda, mas com o approach correto, as pessoas passam por muito descoladas e por muito sabidas, não é? Muito humanistas defendendo isso aí. E aí, PS, voltando à pergunta que eu fiz e a sua resposta, todos esses movimentos ao longo da história, quando nós rastreamos, nós vamos encontrar as mesmas fundações metacapitalistas por trás financiando, desde 1900, a virada do século, a eugenia, a saúde reprodutiva, todos os grandes movimentos, você tem lá um financiamento até hoje. São os mesmos atores, só que eles ficaram mais fortes.
Sim, hoje tem milhares de ONGs espalhadas pelo mundo para fazer, né? Para difundir essas ideias. Você pega, eu peguei livros, aí você vê quem patrocina a publicação. Né? Você precisa nem ler, abrir o livro, você vê quem patrocina, já sabe o que tem ali dentro. Né? Sim. Então, é realmente um poder hegemônico, sabe? Porque você vê as pessoas que lutam contra isso aí, lutam de uma maneira, como posso dizer, até artesanal, eles não contam com nenhum suporte, né? Pega o desarmamento mesmo, né? O desarmamento civil, que é uma outra agenda, inclusive da ONU. O desarmamento não aconteceu no Brasil por milagre, porque eu me lembro na época, assim, era um bombardeio maciço de publicidade, e 3 ou 4 ali, o Benê, meu amigo Benê Barbosa, e outros lutando contra, né? E era um plebiscito um referendo que eu achei eles davam como certo. Não se tinha possibilidade de que acontecesse o que aconteceu. Né? Então, meio quase que um milagre. E assim são essas agendas, né? Baseadas na desinformação. O meu artigo, acho que talvez seja o mais extenso deles nesse livro sobre o laxismo penal. Ele trata justamente disso aí, do assassinato de Deus à abolição do homem, né? Pegando aquela obra do C.S. Lewis, e fala justamente o seguinte, que dentro desse contexto do homem se colocando como um novo criador, né? O homem sendo o novo detentor do poder de vida ou morte, né? E da ordem do ser, o aborto é uma consequência natural. Né? O homem vai acabar sendo abolido, que é a conclusão do C.S. Lewis, né? Porque você não tem mais qualquer restrição moral, ética, religiosa ou legal. O homem pode tudo. E se ele pode tudo, ele vai acabar fazendo isso. Ele vai abolir o próprio homem. Não tem outro. O homem não pode viver solto no ar. Né? Aliás, teve uma palestra recentemente do ministro Barroso, em que ele foi vaiado. Foi em São Paulo, e que aí foi argumentada essa questão do aborto, quer dizer, entre a vida da criança e a vida da mulher, e aí ele invoca como fundamento a moral kantiana. Eu vi essa palestra. A moral kantiana. E é uma moral que pode ser muito bem utilitarista, porque a moral kantiana, Kant não sabe qual é a moral, então eu tenho que construir uma moral que eu possa me determinar. E aí, se eu sou o centro, o que é melhor para mim? Faço o que for melhor para mim. Aí você passa a ser o centro irradiador de toda a moralidade. Exato. É aquilo que o Rosenstock chamava de escatologia secular. A escatologia é a crença numa salvação divina, e de repente vem o sujeito, não, a salvação divina não tem, mas eu vou salvar vocês nesse mundo aqui mesmo. Né? Sim, com relação ao aborto, filosoficamente, que me parece que aborda melhor, e aqui eu tomo por norte, é o William Lane Craig, né, que é um filósofo que ele diz o seguinte, que as questões básicas são essas. A vida humana possui valor moral intrínseco? Primeiro. E a segunda, o feto é uma vida humana? Pronto, acabou. Pronto, não tem que discutir mais. Ela possui valor moral intrínseco, não há dúvida nenhuma. O homem não é um meio para nada, o homem é um fim em si mesmo. Né? O homem é consagrado, inclusive, em convenções internacionais, consagrado pela própria ONU. Né? E o feto é uma vida humana? Óbvio que sim, não se conhece. Sim, aí termina de virado cavalo, alguns até meio burrinhos, mas todos são humanos, meu Deus do céu. Né? Todos eles são... Então, feitas essas duas ponderações, você coloca a questão na perspectiva certa. Agora, você falar em embrião, em amontoado de células... Isso aí é aquela abordagem que já precede o extermínio. Né? Você coloca a vida humana, você coloca um mas do lado. Mas não é bem uma vida humana ainda, não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. O cientificismo ainda. Aí nós temos aquela crença na ciência, e que a ciência virou fé. Então, depois de Kant, quer dizer, ele fez bem aquela divisão entre fé e razão. Então, se são coisas da fé, não são coisas da razão.
Então, elas não podem entrar no debate científico. E a crença na ciência, ela leva a que você tenha fé em tudo que ela diz, ou no que ela irá dizer ainda. Ela não sabe, mas saberá. Então, se a ciência não sabe determinar quando começa a vida, e ela não sabe mesmo, muito menos, eu não estou falando da vida humana, a vida, definir vida. Ela consegue descrever, mas não consegue conceituar. A vida humana é muito mais difícil. Daí, o que acontece? Ela só considera que é uma vida lá no útero quando está a partir de tantas semanas. Antes, ela não consegue dizer. Como a ciência não consegue dizer, um dia ela dirá, mas hoje ela não diz, você não pode responder, porque se você responder, não, começa desde o nascimento, isso é religião. Religião não vale. Religião não vale. Só a ciência pode. Ela não sabe agora, mas saberá de manhã. E enquanto ela não diz, vamos ficar com os conceitos razoáveis da ciência, que ela acha que é quando o desenvolvimento do feto chegou a tal ponto. E nós ficamos disso. E aí, o que é isso? Não se pode considerar a fé, mas a ciência virou uma fé religiosa. Hoje acredita-se na ciência do que ela vai fazer, no que ela diz, muito embora se saiba que de tempos em tempos tudo que ela diz cai por terra. Ela própria se desdiz o tempo todo. Tá aí a OMS para não nos deixar mentir. Não deixar mentir, né? Se desdizendo toda hora. Isso é verdade. Aí segue lá, Silvio, qual que é a sua próxima pergunta? Eu acho, embora a gente não sinta o tempo passar, Sheila, nós estamos praticamente com uma hora já de live, né? Ainda mais conversando com o PS, né? Papo fantástico, a gente não vê o tempo passar. Eu procuraria que o PS, de repente, fizesse as considerações finais, a não sei que você tenha alguma outra pergunta. Não, acho que nós já conversamos bastante. E aí o PS, acho que faz as considerações finais dele. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente esse espaço que vocês me concedem aqui, agradeço pela chance de divulgar a minha obra, e minhas considerações finais são no sentido de parabenizar, né, o MP Pró Sociedade. Eu acho que é um movimento que surgiu muito bem no cenário brasileiro. Nós precisávamos de um contraponto também, né, a tudo que se vinha dizendo e fazendo, e é um contraponto muito legítimo, muito corajoso, e muito responsável, muito pé no chão. Então, eu fico muito honrado em fazer parte dessa live aqui. Vejam, eu fico muito à vontade para dizer isso, porque eu não sou sequer integrante do MP Pró Sociedade. Né? Deveria, meu doutor. Deveria. Eu tenho por hábito, não me associar, inclusive para poder opinar com maior independência. Mas você sabe que eu sou sócio de uma associação aí só pelo plano de saúde, que nós não podemos ficar sem. Mas eu não dá para ver. O jeito que está hoje não dá. Né? Mas assim, isso não diminui nada, mesmo meu apreço por vocês e o respeito. Assim, e podem contar sempre comigo, sempre que precisarem. Estou sempre às ordens, é uma satisfação imensa. E tenho em vocês dois grandes amigos, é uma honra muito grande. Agradeço demais por terem me aberto esse espaço aqui para a gente debater. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a ti, peço pela gentileza de nos atender, e chamaremos em outras oportunidades, com certeza, porque a ideia do MP Pró Sociedade é conseguir continuar com esse programa, fazendo, né, entrevistas com pessoas conhecidas da nossa sociedade, para discutir esse tipo de coisa como nós discutimos agora. Muito obrigado pela tua presença e pela tua compreensão para conosco. Doutor Pesce, só uma última pergunta, onde que as pessoas podem achar o livro do senhor? É verdade. Direto da editora, o que mais? Tem na Amazon, né, na editora, na livraria do Beni, livraria do Bernardo, da Ana Campanholo, todas essas livrarias ligadas à CEDET. Na internet, de uma maneira geral, eu acredito que, na atualidade, para quem quer receber com maior rapidez, a Amazon tenha uma entrega mais rápida, porque não está vinculada aos correios. Então, sem querer fazer jabá para a Amazon, porque eu não ganho absolutamente nada, mas eu acho que seria, nesse momento de greve dos correios, o ideal. Mas tem também todas as livrarias, como eu já falei, do Benê Barbosa, do Bernardo, Ana Campanholo, Vida Editorial. Entra na internet, lança livro, você vai achar, inclusive, o melhor preço, que volta e meia tem
tem uma promoçãozinha. Pessoal, esses são aí os maiores nomes do MP Pro Sociedade. Espero que vocês tenham gostado. As redes sociais estão aqui na caixa de informações. Eu sou a Camila Abdo, direto do canal do Tribuna Diária.